Olá família, como vocês estão? No vídeo de hoje iremos falar de uma história que eu achei por acaso. Como eu pesquiso muito, né, sobre essas coisas bizarras, o Google me sugeriu. E iremos falar hoje de Nathan Robinson Spiller, ou se vocês quiserem, Reciclando o Papai. No dia 16 de maio de 2013, um homem chamado Spiller teve a sua vida ceifada. O responsável? O seu filho. O motivo? Dinheiro. Essa história insana aconteceu na Inglaterra, no condado de Dorset, no sul do país. A suspeita do que teria acontecido com Spiller foi de que a sua namorada foi até a polícia e fez a denúncia falando que o seu namorado estava desaparecido mais ou menos há cerca de um mês. Ela não tinha notícias dele, não sabia onde ele estava, não via mais ele e nem recebia mensagens, coisa que era normal, né, do casal eles se falarem constantemente. Só que aí o depoimento de um vizinho veio também à tona e só reforçou toda a teoria. De acordo com este vizinho que mora no andar de baixo do flat onde o Nathan e o seu pai Spiller dividiam, eles moravam juntos, ouviu uma briga dos dois e inclusive teria ouvido o Sr. Spiller falar a seguinte frase, abre aspas, você espera que eu te mantenha até o fim da vida? Fecha aspas. E então, um pouco depois, esse mesmo morador percebeu que no teto do seu banheiro estava escorrendo um líquido rosa, que até então ninguém sabia o que era. Com isso, esse vizinho subiu até o apartamento de pai e filho, né, do Nathan e do Spiller, e quem o atendeu foi o Nathan, que inclusive o recebeu cordialmente, muito bem e nada apavorado. Até então, né, até esse vizinho ter feito isso, a polícia não tinha sido envolvida no caso. Como eu falei para vocês, o ponto mesmo alto de tudo ser descoberto foi com a denúncia da namorada do Spiller. Nathan Robinson teria tirado a vida de seu próprio pai com o uso de um canivete suíço e uma serra. Após ter tirado a vida de Spiller, ele teria separado o corpo do pai e após isso, guardou estes restos em uma caixa de plástico que fez de aparato para sua televisão. É isso mesmo, se vocês também procurarem, vocês irão achar esta história como ele fez do pai o hack da TV. Podem pesquisar aí que vocês vão encontrar com esse tipo de nome. O Nathan, para disfarçar tudo o que ele tinha acabado de fazer com o pai dele, ele pagou o aluguel do flat que eles estavam morando, ele pagou todas as contas que estavam vindo para eles e, para não levantar absolutamente nenhuma suspeita sobre o que teria acontecido com seu pai, ele também ficou usando o telefone de Spiller para não levantar suspeitas de seu suposto sumiço. O corpo do Spiller só foi encontrado um mês após o Nathan ter feito essa coisa que não tem nome. E, de novo, só foi descoberto por causa que a namorada fez a denúncia. Depois que a Glennis, né, que é a namorada do Spiller, fez essa denúncia, a polícia de Dorset foi até o apartamento e não precisou investigar muito a fundo, caso não, para descobrir o que tinha acontecido. Porque, de acordo com relatos, assim que a polícia subiu no andar do apartamento do Nathan e do Spiller, já continha uma grande quantidade de moscas próximo do apartamento, e quando eles adentraram de fato no imóvel, perto de uma caixa onde a TV estava sendo apoiada,
a quantidade de moscas assim multiplicou. Fora que, assim que a polícia também adentrou no apartamento, o forte odor ruim claramente predominou o nariz das autoridades policiais. Sendo assim, a polícia mexeu nesta caixa que estava servindo de apoio para a TV e encontrou partes do corpo do Spiller, juntamente com algumas peças de roupa, e junto também encontrou este canivete suíço. Porém, esta parte aqui não estava com o restante do que eles tinham acabado de encontrar. Mas o mistério não durou muito tempo, não. Enfim, esta parte do corpo do pai do Nathan foi achada em uma outra caixa dentro do armário do Robson, que é o filho, e só foi possível identificar que era o Spiller de fato graças à arcada dentária, porque logo imaginamos que o estado avançado de decomposição devia estar feio. Com toda a investigação sendo levantada, foi descoberto que Nathan teria pego 31 mil reais, e eu tô convertendo para reais, e também isso é nos valores da moeda da época, de seu pai, e teria se dirigido para um lugar chamado Glasgow. Lá, Nathan teria gasto por volta de R$ 1.200 por dia com comida, bebida e garotas da noite. Foi nesse tempo, enquanto ele estava nesse local chamado Glasgow, eu acho que é assim que fala, que ele se passou pelo pai, mandando mensagem, fazendo essas coisas através do telefone do Spiller para não levantar suspeitas. Só que para mim não faz muito sentido essa informação, porque se ele se prestou ao papel de se passar pelo pai dele no telefone, eu, no lugar dele, e Deus me livre estar no lugar dele, a primeira coisa que eu teria pensado em fazer, se fosse para me passar pela pessoa e tudo tal, seria mandar mensagem pra namorada, né, obviamente. O que desencadeou a briga que levou a esse trágico fim. O pai do Nathan, o Spiller, teria dado para o garoto cerca de R$ 145.800, de novo convertido em reais e valores da época, para o menino fazer uma viagem à Tailândia. Lembrando que Nathan era formado em matemática, né, em uma universidade de lá, e a briga teria ocorrido por causa disso. Deduzo eu que ele devia querer mais dinheiro e o pai não queria dar, ou o pai poderia também estar cobrando essa quantia do Nathan, enfim. O famoso problema de todos nós, né, e que infelizmente dá tanta merda porque as pessoas se vendem. E, infelizmente, este não vai ser o primeiro caso e nem o último que iremos ouvir falar que pessoas brigaram, se separaram e daí para coisa muito pior como esse caso, por causa do maledito do dinheiro, para não falar outra coisa. Infelizmente, as pessoas priorizam outras coisas ao invés das pessoas de fato, e aí, ó, dá o que deu nesse caso, por exemplo, e entre tantos outros. Mas o auge mesmo foi que, no dia do julgamento, o bonito do Nathan teria falado que ele sofreu de uma insanidade temporária, além de possuir uma memória limitada do dia do ocorrido e não lembrar exatamente do que aconteceu. E aí, lógico, de praxe, eu acho isso tão baixo, mas assim, eu acho o baixo do baixo do baixo, e também é muito corriqueiro, é muito comum em vários casos que a gente vê por aí. Como última tentativa de tentar diminuir a pena que ele mesmo, que o Nathan sabia que ia puxar, como último motivo apelativo, como se o que ele tivesse feito teria algum motivo, razão justificativa, enfim, ele teria falado no julgamento que resolveu fazer o que fez por causa de anos e anos de abusos que ele sofreu do pai.
Então, assim, a incoerência, eu acho que as pessoas realmente, elas param de funcionar em determinado momento, principalmente em dias de julgamento, porque primeiro a pessoa fala que teve uma insanidade temporária, depois ela fala que teve uma memória limitada e que mal se lembra, mas aí, quando vê que não tá funcionando e que não tá convencendo ninguém, tipo assim, convenceu o total de 0 pessoas com essas duas justificativas que nem dá pra chamar de justificativa, a pessoa vai e apela para o quê? Para a existência de um abuso. E foi o quê? Que aconteceu também no caso da Suzane von Richthofen, que ela também usou esse artifício apelativo, esse argumento chulo e baixo, porque assim, a pessoa não tá nem aqui para se defender. Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber, né? A gente também não pode falar que é totalmente mentira, enfim. Mas eu acho isso muito baixo, muito. Falar algo tão sério de alguém quando essa pessoa não tá aqui para negar, para assumir ou até mesmo para tentar se defender. Enfim, ele tentou esse último recurso aí para tentar diminuir a pena dele, as pessoas ficarem com dó, oh, coitado, não, realmente, é muito justificável. Mas, óbvio que não adiantou. Pelo que eu percebi, o Nathan, ele tentou apelar, assim, pelo lado emocional, né, do júri, do tribunal. Quando ele viu que a parte racional não estava funcionando, ele foi para o lado emocional, né, do ser humano. Além dele ter falado que o pai dele abusou dele, ele também falou que descobriu que a mãe era uma garota da noite em um comercial de televisão. Então, assim, eu não sei qual é a relevância desta informação no julgamento. Eu não entendi encaixar aí essa informação, mas tudo bem. Mas percebam que, eu quero que vocês percebam isso, essa estratégia psicológica, emocional, que muito acontece em vários casos e julgamentos. Primeiro, a pessoa tenta ir para a justificativa mais fácil, rápida e objetiva, que seria a insanidade, que seria momento de loucura, que seria um surto psicótico, que foi uma perda de memória, que misturou remédio e deu problema, enfim. Enfim, eu poderia ficar aqui horas listando as justificativas de praxe que essas pessoas falam. Mas tipo assim, tentou A, não foi, vai B, não funcionou, vai C. É mais ou menos isso que funciona. E aí, caso realmente eles não estejam conseguindo, né, convencer ninguém, aí eles apelam para o lado emocional, para a humanidade, né, das pessoas que, apesar de ser um juiz, de ser um promotor e de ser um júri, todo mundo... Quer dizer, todo mundo não, né? Porque uma pessoa dessas não tem humanidade. Mas uma grande parte das pessoas tem sim a sua compaixão, a sua empatia por algumas situações. E é o que eles tentam usar. Enfim, para fechar com chave de ouro a justificativa dele, ele, por fim, quando viu que nada mais estava funcionando, falou que, de fato, quem cortou o Spiller foi ele. Mas que não foi ele que tirou a vida do pai. Só que a polícia já tinha, assim, evidências irrefutáveis de que, sim, Nathan Robson Spiller era o autor do homicídio de seu próprio pai. E aí tem uma curiosidade que geralmente esses casos que eu vejo que são muito chocantes, né, que as pessoas ficam, meu Deus, como pode? Geralmente dura, assim, muito tempo, né, o júri. Dura dias, 1 semana, 2 semanas, enfim. Esse pareceu um julgamento express ou as provas eram muito sensacionais que não tinha nem o que deliberar. Por quê? O julgamento de Nathan durou apenas 90 minutos. Este júri, o júri do Nathan, era composto por 5 mulheres e 7 homens. E claramente o veredito dos jurados foi de que Nathan seria o único culpado para o crime que ocorreu contra o Sr. Spiller e ele foi condenado à prisão perpétua. Gente, eu não conhecia esse caso.
eu nunca tinha ouvido falar, mas eu costumo pesquisar bastante casos não solucionados ou casos inacreditáveis, sabe? Essas coisas assim. E aí, uma vez ou outra, a gente acha um nomezinho que não é muito conhecido, não é muito famoso, mas depois que eu fui verificar esse caso, quando aconteceu, foi assim, foi um boom, pelo menos na Inglaterra, em várias partes do mundo, porque realmente um crime desse gênero, né, do modo que é feito, do modo que é executado e do modo que é finalizado, já choca por si só que fosse um estranho que tivesse feito. Mas tudo se agrava muito, muito mais quando é alguém da própria família. E aí você triplica esse choque quando é mãe ou pai que fez isso com o filho ou o filho que fez isso com a mãe e com o pai. Enfim, cada dia mais eu tenho certeza que falhamos como seres humanos e como sociedade. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado de saber dessa história horrível, mas resolvi trazer, embora não seja um caso que tenha, assim, uma extensa quantidade de informações, não é muito conhecido, pelo menos na internet, não é muito falado, então eu quis trazer aqui para o canal do Operandi para compartilhar, porque por mais que não seja tão famoso e não tenha uma extensa quantidade de informações assim absurdas, eu, de qualquer jeito, eu achei curioso compartilhar com vocês. Muito, 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 muito obrigada se você ficou comigo até o fim desse vídeo. Muito obrigada mesmo. Não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo. Vocês não têm noção como isso é importante para o canal, beleza? Caso ainda não seja inscrito, caso você ainda não faça parte da melhor família sobre true crime e psicopatia e terror desta internet, se inscreva aqui embaixo e nos recomende para todo mundo que goste do assunto. Chama geral para a nossa comunidade True Crime. E, caso role um upgrade aí da sua parte com o Operandi, compartilhe os nossos vídeos. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela sua companhia. Um enorme beijo, um grande abraço, feliz Halloween e se cuidem!